Maravilha, tamo no ar, produção. Ó, bom demais. Tô aqui no Pode Inovar. E, gente, eu vou falar um negócio pra você. Esse Pode Inovar nosso, ele tá impossível, tá? Com muita moral. Tô recebendo dois grandes amigos, meu amigo deputado estadual Torrinho Torres e meu amigo deputado estadual e também presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Chicão. Que prazer recebê-los aqui, meus amigos. Torrinho, muito obrigado por mais uma vez. Você que já me concedeu várias entrevistas, você que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, carinho, que é o deputado estadual da região do Araguaia. Eu já falei isso várias vezes. Você é o deputado estadual que representa toda a nossa região. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigado, Diego. Obrigado, todos os ouvintes de Redenção. Prazer estar aqui junto com o presidente da Assembleia Legislativa, o meu colega deputado Chicão, e vamos aqui bater um papo aqui para a gente estar num momento muito importante hoje de Redenção, que Redenção Verdade. é um município que é referência aqui no Araguaia, cidade polo, e que hoje está numa semana de festa, que é a festa do agronegócio aqui, a 28ª Expopolo Carajás, e nós viemos aqui junto com o deputado Chicão, presidente da Lepa, para prestigiar esse grande momento aqui de redenção. Maravilha. E o Torrinho tem muita coisa para falar de agronegócio, né? Conhecimento de causa e tem defendido o agronegócio na Alepa com muito afinco, inclusive. Chicão, meu querido amigo, um prazer te receber aqui. Eu conheci o Chicão há poucas semanas em Xinguara, estava ali com o Oswaldinho numa reunião. E o Chicão tem um jeito muito educado de ser, muito cortês, é sempre muito querido com todos. Chicão, obrigado, é uma honra ter você aqui conosco, viu, meu irmão? Diego, a alegria é minha de participar aqui do Pode Inovar, né? O Isso, nome já é o nome que inova, né? Não é só no nome, mas o programa me parece também é um programa bem jovial, um programa bem descontraído. Então, a alegria é participar desse momento e saber que você é um dos grandes comunicadores aqui da região, em especial de Redenção. E hoje acompanhado dessa figura, né, meu amigo, o deputado Torrinho, que tem feito um grande trabalho na Assembleia Legislativa e é uma voz ativa dessa região. maravilha. Torrinho, vamos falar sobre o momento. Agronegócio. Você tem sido um dos grandes defensores das causas do agronegócio, desde o ponto de vista ali de luta com relação a questões de impostos, até também causas nobres que aumentem a nossa produtividade, como, por exemplo, a infraestrutura da região. Fala um pouquinho para a gente sobre o agronegócio, a importância dele a nível de Pará, a nível de Brasil e, claro, na nossa regionalidade aqui, a região do Araguaia também. O agronegócio, Diego, é muito importante hoje, não só em Redenção, na região, no estado do Pará. É muito importante para o Brasil. E nós, como parlamentar, representando uma região dessa tão importante para o nosso estado, a gente levantou a bandeira da regularização em defesa do produtor rural. Tivemos agendas importantes com o nosso governador Helder, agora por último em Brasília, na questão da FUNAI querer colocar numa situação o produtor rural, numa situação de desconforto, Uhum. porque o produtor rural que trabalha, que ocupou essa região, as áreas produtivas, e que não teve oportunidade de regularização, estava impedido de se regularizar, de ter o seu documento, de ter a sua segurança jurídica. Uhum. Nosso governador levantou essa bandeira, junto com alguns parlamentares, junto com o presidente Chicão, junto comigo e outros colegas deputados, fomos para Brasília, fomos lutar pela regularização, pelo não cabimento de querer engessar uma região produtiva da FUNAI, querer é, justificar uma pretensão criação de uma nova terra indígena. O nosso estado é um estado que produz bastante, é muito importante para o Brasil e o nosso governador não aceita mais esse tipo de coisa. Nós tivemos já alguns problemas, o governador já cancelou a agenda de estado para ir lá resolver o problema do produtor rural. E dessa vez ele foi firme e forte. Teve dois assuntos muito importantes: esse não cabimento da FUNAI de querer engessar a produção rural do nosso estado Uhum. em vários municípios, como também esses embargos que o IBAMA está fazendo. Isso é um crime com o produtor rural. Tem áreas que são já
regularizada, outros estão em processo de regularização, processo tramitando administrativamente, e simplesmente saiu uma publicação do IBAMA no Diário Oficial, engessando, travando o produtor rural, embargando suas áreas. O governador não é contra isso aí, apesar de ter um alinhamento político com o governo federal, mas jamais ele vai aceitar isso aí. Isso aí eu tenho levantado, discutido isso aí com ele, junto com o nosso presidente Chicão, e jamais o governador vai aceitar que isso ocorra mais com o produtor rural do nosso estado. Pauta muito importante, viu, o Torrinho, falar sobre isso, porque impacta a vida das pessoas, pessoas que produzem há 30, 40 anos na mesma localidade e recebem uma notícia dessa, gera um choque emocional, produtivo, em vários aspectos. É um choque em cadeia, na verdade, né? Exatamente, e a gente tem levantado os dados que houve um acréscimo no que se refere ao suicídio dos produtores rurais, na zona rural do nosso estado do Pará. Isso aí fez com que. São essas medidas que são Uhum, umas medidas arbitrárias, uma medida que sai, que vem de cima para baixo, simplesmente sem ouvir ninguém. uhum. Pessoas em gabinete em Brasília que acham que o produtor rural aqui é criminoso, é bandido. Isso aí o nosso governador não aceita mais esse tipo de coisa. A gente tem dialogado bastante e eu agradeço demais o nosso governador por ter levantado essa bandeira, está em defesa do produtor rural, porque o produtor rural, Diego, são essas pessoas que produzem para levar comida para a mesa do brasileiro, Verdade. na mesa do nosso estado. Você vê que aqui a produção rural, hoje aqui, essa região do Araguaia, é uma região que tem crescido bastante na produção de grãos, tem crescido muito na produção da agropecuária, Uhum. inovando em tecnologia, fazendo com que a produtividade chegue mais rápido ao final da produção. Um boi quando eu comecei na pecuária, um boi se abatia com 5 anos. E hoje, um boi, em 24 meses, com 2 anos, está Sim. sendo abatido com 20 arrobas. Isso aí mostra é, o interesse que o produtor rural tem em desenvolver o segmento. E a gente precisa, como parlamentar, precisa dar esse suporte através de leis, através da nossa articulação política, junto com o governador do estado, que é um produtor rural também. O Helder, sempre eu digo, o Chicão também aqui, meu amigo, pecuarista também, no ramo de frango, no ramo do boi. E o governador Helder também é um produtor rural. Isso Claro. aí faz com que a gente tenha esse alinhamento mais aprofundado. Eu, como produtor rural raiz, que sou aqui do sul do Pará, especificamente ali de São Félix do Xingu, junto com essas pessoas que têm mais ou menos o pensamento do produtor rural. Isso é de grande importância para a gente, como parlamentar, e é uma alegria imensa estar dialogando com essas pessoas que entendem os problemas rurais. Maravilha. Chicão, quero falar com você também sobre um pouco de tudo que tem sido feito, né? Você é um deputado estadual muito ativo e ocupa uma posição de grande responsabilidade, a presidência da Assembleia Legislativa do Pará, que inclusive é uma ferramenta de democracia, é uma ferramenta de aprovação de leis que mudam e melhora a vida das pessoas. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa atuação como presidente e, claro, como deputado estadual aqui pelo Pará. Primeiro, eu tenho tido a felicidade de ter sido reconduzido algumas vezes à presidência da Assembleia. Isso é muito em decorrência da boa vontade dos deputados que lá convivem comigo. A Assembleia é uma casa política de discussões em que todo deputado ali tem na cabeça vários e vários projetos e a obrigação, né, e o compromisso de representar com dignidade o povo do estado do Pará. Para mim, a Assembleia tem ajudado muito nas pautas positivas do governo do estado. Ainda ontem eu tive a oportunidade de participar, Diego, com o governador, da assinatura de uma lei que é fundamental para o agro, para o meio ambiente, que é a lei que garante a estabilidade do meio ambiente, a carreira de funcionários que trabalham na Secretaria de Meio Ambiente, o plano de carreira para esses funcionários. Então, são pessoas que precisam também ter uma garantia, né? Não é só na área jurídica, não é só na área fazendária,
e as pessoas precisam ter essa carreira de Estado. E ontem nós tivemos a felicidade do governador assinar essas leis que foram aprovadas essa semana, terça-feira, na Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia ela tem construído, junto ao governo do Estado, uma pauta que é muito representativa para o Estado, né? A gente tem, as pessoas às vezes se preocupam porque acham que o poder legislativo tem que estar brigando com o Sim, executivo, tem que estar verdade. criando problemas com os outros. Não, eu acho que quando a gente tem um objetivo comum e quando a gente trabalha em harmonia, é muito fácil, é muito mais fácil de construir. Nós, o ano passado, quando fizemos o balanço, de prestação de conta da atividade parlamentar, a Assembleia Legislativa foi uma das mais produtivas do Brasil. Ficamos entre as três mais produtivas do Brasil. Então, o número de leis, o número de requerimentos que nós aprovamos é uma imensidão. E isso por quê? Porque a gente construiu a paz, o diálogo, o entendimento. Quando tem algum projeto que a gente não concorda, antes de criarmos um problema dentro das comissões, a gente tenta interagir com o governo do Estado para que a gente construa esse entendimento. Então, nosso perfil e a nossa visão administrativa tem se pautado na construção do diálogo. Acho que isso é muito positivo para o Estado. Eu estava te falando aqui no início do nosso bate-papo sobre essa habilidade relacional, né? E isso tem muito a ver com o teu desempenho como presidente, e digo um desempenho de destaque, como você mesmo trouxe com números, né? Um desempenho de sucesso. O que eu observo, viu, Chicão, é que essa tua habilidade tem trazido maior celeridade para os processos. Os debates acabam sendo resolutivos. Existem muitas casas de lei que os debates se tornam um local de guerra, mas muitas vezes não geram frutos à sociedade, né? E a gente observa a aprovação de leis muito importantes, como por exemplo essa que você citou. Eu posso citar inúmeras também que foram aprovadas, leis focadas nas pessoas que têm necessidades especiais de algum tipo, né? Diversas leis nesse aspecto, proteção aos idosos com relação a golpes, né, digitais e empréstimos, leis voltadas ao Ao agronegócio, autismo, né, né? ao autismo também, que é um tema muito importante na sociedade para realmente a abordagem. Quando você vê uma lei sendo sancionada e você sabe da importância daquilo para uma classe inteira, seja na área de saúde, de negócios, de algum aspecto desse específico, qual que é teu sentimento, Chicão? O sentimento de que eu estou cumprindo aquilo que em praça pública ou em campanha eleitorais nós prometemos fazer, né? Ser responsável, honrar o mandato que o povo nos confiou, eh, atender a expectativa da nossa população, ser correto com a população. Eu acho que ser correto, Diego, com a população não é só concordar, é ser verdadeiro, né? Você, às vezes, eu vejo muito, convivi muito com isso no passado, políticos que só concordam, né? Uhum. Que só dizem sim. Eu acho que o político tem que ser transparente nas suas posições, também ao dizer não, né? Não tem por que não dizer não. E eu tenho adotado uma praxe, que é uma praxe que, na minha avaliação, engrandece o Poder Executivo. Eu não engaveto projeto. O projeto chega, seja Uhum. por bem ou por mal, Ele vai para ele vai para discussão. a discussão, ele vai para a comissão, Uhum. ele vai seguir os trâmites normais e depois vamos para o voto. Então, Sim. quem tem voto vence, quem não tem, isso é o parlamento, né? Quem não tem, paciência, é a Sim. minoria e tudo. A gente respeita a posição das minorias, mas os parlamentos funcionam assim. Então, essa tem sido a postura que nós temos adotado, respeitando, claro, a oposição. Tem um excelente convívio com a oposição na Uhum. casa, não Uhum. temos dificuldade nenhuma de relacionamento, respeitando a posição da oposição dentro da Sim, casa. sim. Então, acho que isso facilita o diálogo, né? Eu não tenho, não vejo nos deputados dessa legislatura, como também não vi da outra, adversários políticos, inimigos políticos do campo de vista pessoal. Eu vejo muito mais cada um defendendo as suas ideias dentro do espaço ideológico que cada um atua. Tudo é uma questão de ótica, né, Isso. Chicão? Ter a ótica correta sobre as pessoas, os seus posicionamentos
traz uma maior facilidade de compreensão da realidade, né? Com Exatamente. certeza. Ô, Torrinho, eu quero te ouvir sobre um assunto que é uma demanda da região toda, tanto da zona urbana quanto rural, que é a equatorial, né? Você tem se posicionado muito sobre esse assunto e realmente aqui a região, a gente vê uma união dos prefeitos da região para ter acesso à presidência da Equatorial. Procuraram recentemente o senador Jader Barbalho, que se posicionou muito firmemente, agradando muito a população da região. Inclusive, ele é muito popular aqui na nossa região, né? Como é que você vê o serviço hoje da Equatorial e o que está sendo feito para que esse serviço melhore? Olha, a Equatorial, Diego, é o seguinte, tem um problema hoje, desde que a Equatorial assumiu a distribuição de energia no nosso estado, tem causado muito transtorno. Inclusive, eu sou autor de uma proposição de um projeto e voltado principalmente às pessoas que têm algum tipo de dano, prejuízo com a Equatorial, que é um projeto que está tramitando nas comissões para que seja levado a plenário e ser apreciado pelos colegas para ser aprovado em seguida e para ser sancionado não pelo governo do estado. É um projeto porque hoje existe só o PROCON para defender essa população, principalmente voltada às pessoas que têm resfriadores de leite nas suas propriedades. A pessoa tem luta, acorda cedo, outros têm as ordenhas que têm um investimento financeiro alto para que tenha uma produção melhor de leite. É o produtor rural mesmo que tem uma TV, que tem qualquer tipo de equipamento Eletrônico, eletrônico, sim, eletrodoméstico, sim, sim. e tem um prejuízo pela Equatorial. A Equatorial hoje, quando ela assumiu a distribuição de energia, do nosso estado, ela prometeu, ela tinha nas condicionantes dela de fazer uma reestruturação nas redes e pelo menos ir adequando as coisas. Um município que tinha 10 mil habitantes, hoje tem 30, continua com os mesmos transformadores, continua com a mesma rede. Isso aí tem que mudar. A gente tem esse projeto nosso, é, faz com que ela obrigue ela a ressarcir o produtor rural, Uhum. porque eu acho que é uma falta de vergonha que a Equatorial tem falta de respeito que tem produtor rural, com um contribuinte do nosso estado. Isso aí a gente jamais vai deixar, enquanto estou deputado lá, não vou permitir ficar calado com essa a maneira que a Equatorial tem tratado a nossa população. Diego, eu É um assunto interessante, né, Chicão? queria até me meter Pode falar à vontade. nessa conversa. Esta semana eu recebi pessoas da diretoria da Equatorial Uhum. e nós deixamos bem claro para ele a posição nossa em termos de poder legislativo. E eles pediram um prazo de 15 dias para voltar à Assembleia já com uma proposta de resolução de alguns problemas. Eu disse para eles, há 2 anos atrás, eh, vários deputados assinaram um pedido de CPI contra a Equatorial. E Uhum. isso está lá na minha sala. Não instalamos naquele momento, porque nós achamos que o momento era inadequado, estávamos saindo de uma Covid, estávamos saindo de um processo ainda de muita dor em cima de muita gente, eu mesmo perdi um irmão na época da Covid, então era um momento ainda de, digamos, de arrumação, né, Sim. da vida, para a vida voltar ao normal. Mas nós fizemos esse registro para eles essa semana. Uhum. E eu espero que a Equatorial tenha, né, o bom senso de saber que eles são prestadores de serviço, né? Eles não são o dono, né, dessa situação. E eu disse para ele, aí eles falaram para mim assim, achei até engraçado, não, ninguém pode brigar porque nós estamos véspera da Copa. Eu digo agora que a gente pode brigar mesmo, porque aí vocês vão se endireitar para o resto da Copa, né? Até Exatamente. a Copa vocês tomam um É. jeito. E aí nós estamos esperançosos de que realmente eles possam corrigir. Não é a intenção nossa criar problema para ninguém, mas não é também confortável, Uhum. né, para os poderes do Estado ter uma prestadora de serviço que não escuta ninguém
e as decisões que toma parece que são só para um grupo que dirige e não de interesse à população. Então, nós fizemos esse registro para eles essa semana e essa CPI, na hora que a gente tiver interesse, a gente pode ativar. Excelente. A Equatorial é tema em pauta na presidência da Alepa, com o Torrinho também representando a nossa região. Chicão, eu queria que você falasse sobre um projeto que eu acho extraordinário, que é a Escola do Legislativo do Estado do Pará, né? É um projeto que eu conheço, admiro demais e que foi referência e contribui até, inclusive, no interior do estado também, né? Conta pra gente, explica também o projeto para quem não conhece. O projeto da Escola do Legislativo está distribuída hoje, ou está inserida com as câmaras Uhum, municipais. Era uma ideia, Diego, da seguinte forma: quando nós assumimos a presidência, nós já tínhamos a Escola do Legislativo. uhum. Só que a Escola do Legislativo era um cargo de uma indicação política e se resumia a isso. E eu, poxa, quando assumi a presidência, falei, não é possível que a gente tenha uma escola do legislativo e que ela não faça nada, né? Não saia das dependências do poder legislativo. E aí eu tenho uma amiga que ela é educadora, que é a reitora Betânia da UNAMA, e eu comecei a trocar ideias com ela de como eu achava que essa escola do legislativo deveria funcionar. Isso em decorrência de uma fala de um conselheiro. Hum, Uma vez chegou para mim um conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e falou assim: Chicão, é triste eu, como conselheiro aqui, receber contas rejeitadas de câmaras municipais, contas rejeitadas, às vezes, de secretários municipais ou de prefeitos, porque eles não sabem fazer a prestação de conta, porque eles não têm a orientação e o preparo. Não é que eles sejam ladrão, sim, né? Não é que eles estejam surrupiando dinheiro público. uma questão Não, é porque técnica. eles não sabem fazer, Sim, tá? Não tem orientação. E aí eu falei, olha, a escola do legislativo tem que chegar às câmaras municipais. E aí nós começamos a buscarmos parceria com as câmaras municipais e criamos o primeiro curso a nível de Brasil, de graduação superior na área de gestão pública. E formamos a primeira turma, né? Este ano, em fevereiro, eles foram diplomados no Teatro da Paz. olha que Então é um legal. motivo de alegria, Que porque legal. ela serve de referência hoje para outras assembleias legislativas do Brasil, e eu tenho a consciência tranquila, Diego, que nós estamos preparando, né, qualificando o servidor da Câmara Municipal para ajudar o vereador a fazer projeto, né, para preparar as câmaras municipais Sim, para não ficar sim, refém de sim, tribunal, ou seja lá de quem for. sim. Então, é um projeto realmente que eu considero muito interessante. Nós estamos agora discutindo a possibilidade de darmos o mestrado para essas pessoas que se formaram. A procura é grande. Nós temos parcerias hoje com duas câmaras municipais que elas mesmas tocam o projeto. Nós damos só o quadro técnico, os professores que vão lá Perfeito. dar aula, Sim, mas sim. essas câmaras remuneram esses professores, não precisam que a gente faça Que remuneração, legal, que legal. né? E Sim. nós temos um quadro de professores que eu considero de alto nível. São Uhum. professores ex-juízes, são professores da UNAMA, professores da Universidade Federal, né? Então, nós temos um quadro técnico muito bom e eu fico muito alegre porque eu tenho certeza que depois que eu sair da presidência da Assembleia, outros que virão, eles não vão acabar com esse projeto. Esse projeto fica na Assembleia e a continuidade dele vai ser cobrada pelas próprias câmaras municipais, né? Porque hoje nós temos Com parceria, nós certeza. temos hoje mais de 100 alunos, nós tivemos 109, se não me falha a memória, Torrinho, alunos que formaram na última turma, Eu participei. né? Você participou no Teatro da Paz. E hoje nós temos mais de 150 pedidos novos de pessoas que querem fazer o curso e a gente tem que abrir mais vagas porque nós não temos como atender a demanda. Então é um projeto muito importante. Essa qualificação técnica, né, Torrinho, Chicão, ela tem uma repercussão tão importante, né, Chicão? Porque se você parar para fazer a conexão, você vai pensar, nossa, o vereador mais bem assessorado, ele poderá
montar um projeto que vai impactar as vidas das pessoas, vai melhorar a vida do povo. Ah, um contador da Câmara, né, mais bem assessorado, com um conhecimento técnico mais apurado, ele vai conseguir prestar conta de maneira mais clara. Ele vai evitar que o recurso se perda de uma forma ou de outra também, Foi emocionante, né? foi muito emocionante a colação de grau lá da formatura lá dos alunos, pessoas já com a idade bem avançada já, né, Chico? Olha que Isso. legal. Pessoas que voltaram a ter o desejo Sim, de estudar sim. novamente. Isso aí foi muito importante, eu participei e achei muito legal, muito importante. E aí teve um depoimento, aproveitando a fala do Torrini, de uma pessoa que dizia o seguinte, que ela, depois que voltou a estudar, dentro dessa faixa etária já de 60 anos Uhum. e 30 anos, 35 anos de vida pública, os filhos e os netos também se interessaram em estudar porque o avô Sim, estava tava se estudando. inspiraram, Então né? virou exemplo também Que para a família. legal. Isso é muito importante, Olha, né? o ensino é transformador, a educação é um negócio muito lindo. Eu fui professor durante alguns anos e eu estava ontem, né, no Parque de Exposições, passou uma mocinha assim de longe, né, e falou: Oi, professor! Olha que legal, coisa linda, né, Bacana, né? Chicão? Bacana. Ô, Torrinho, olha só, legal. O Sul e Sudeste Paraense, como você sabe muito bem, ele é muito forte também no transporte em motos, né? Isso é muito curioso aqui, né? Nós temos uma quantidade de motos impressionante. Redenção, Chicão, não sei se você sabe. Redenção tem mais de 90 mil veículos emplacados aqui. Nós temos praticamente um veículo por Por habitante habitante. emplacado em Redenção, sem contar caminhonetes que são Fora as que emplacadas não são emplacadas. em Goiânia, Tocantins e as motos que não foram emplacadas e então assim, é uma frota de veículos muito grande. Você tem um projeto? Como é que está esse projeto com relação à questão a moto pai d'égua? Como é que é esse negócio aí, meu querido Torrinho Torres? Esse projeto, Diego, comentário tem sido muito positivo aí por onde eu Perfeito, passo. perfeito. A legislação do Estado, ela não permite que a gente apresente esse projeto. Eu apresentei esse projeto, passou nas comissões, mas a gente foi orientado Uhum, de uma forma, junto com o presidente Chicão, orientou o governador do estado. É interessante, todos acharam, a nossa vice-governadora Hanna uhum, achou, a gente teve já uma reunião sobre esse projeto que é de grande importância, o estado está querendo que seja regularizada essas motos que estão irregulares. uhum. Veja bem, uma moto que por algum motivo o proprietário não parou de pagar o emplacamento, o IPVA, é Sim. válido para o IPVA. Às Uhum, vezes tem multa de trânsito, isso aí não faz parte do projeto, isso aí. É porque não depende do governo do estado, isso aí já é com o Departamento Nacional de Trânsito. sim. Mas as multas de IPVA, os documentos que estão atrasados por algum motivo que o proprietário dessa moto de até 108, até 200 cilindradas não conseguiu pagar e gerou um acúmulo de uma dívida. Tem moto que eu vi aqui, pessoas que me falaram depois que eu apresentei, propus esse projeto, Uhum. que a moto valia 10 mil, mas ele devia 8 mil, Nossa. 9 mil. Sim, Pô, se ele sim. fosse pagar a moto, ele preferia comprar uma moto até talvez num estado melhor do que a dela. Essa moto praticamente fica inviável a regularização. O estado está perdendo e está também deixando um veículo irregular para poder rodar nas vias rurais ou estaduais ou federais do nosso estado. É muito importante, eu tenho recebido várias mensagens, ligações de pessoas perguntando que dia que vai mais ou menos que esse projeto será sancionado pelo governo do estado. Sim. Nós entramos com um projeto de indicação, o Chicão, o presidente, achou muito interessante esse projeto, a gente discutiu, Uhum. inclusive a semana passada, Chicão, nós falamos sobre esse projeto,
entramos com outro projeto de indicação para o Estado mandar esse projeto do Executivo, mais ou menos nos moldes que a gente tinha proposto na Assembleia Legislativa. Isso aí vai gerar um aumento de renda, vai entrar recurso para o Estado, mas também vai regularizar muitas motos que estão irregulares no Estado todo. Em alguns estados já tem esse projeto já em vigor, como no estado onde eu nasci, o Rio Grande do Norte. Lá a legislação permite que o parlamentar apresente esse projeto, e tem outros estados como Minas Gerais, e tem sido um sucesso, porque a pessoa vai ter oportunidade de ter aquele patrimônio, aquele veículo que ele utiliza muitas vezes para o seu trabalho, na zona rural principalmente, está regularizado e vai ficar sem ter problema de blitz, sem preocupação que seja apreendido, e às vezes fica montuando nos pátios dos Verdade. Detran um ferro velho que fica uma coisa feia até aí, é, é, não fica confortável para as pessoas que passam lá, que tem um veículo, às vezes por algum motivo que fica preto, fica num monte Uhum. de ferro velho abandonado. Isso aí, esse projeto é de grande importância, eu creio que vai dar tudo certo e a gente vai comemorar aí com a motociata aí em várias Pronto, cidades do nosso estado pronto. do Pará. Maravilhoso. Bom demais. Gostei da ideia aí, viu? Motosserra. Ô, Chicão, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é a curiosidade de muita gente. Comenta-se muito que você possivelmente poderia ser candidato ao Senado em 2026. Uhum. Como é que é a realidade disso? Há essa conversa? Há esse diálogo? Há a conjuntura para isso? Como é que você está enfrentando essa possibilidade? Olha, Diego, eu faço parte de um grupo político. Eu hoje me sinto extremamente confortável dentro desse grupo. E o que é conversado em política, eu acho que quando é colocado na mesa as coisas de uma maneira clara, todos sabem qual é o seu papel. Existe sim essa possibilidade da candidatura ao Senado, isso já foi conversado com o governador, conversado com as lideranças do meu partido, mas é uma coisa ainda para o próximo ano, né? Nós estamos Perfeito. começando nos organizar nessa questão. Então, é possível sim a candidatura ao Senado. A Hanna é a nossa candidata ao governo e o Helder deve ser também candidato ao Senado no próximo ano. Muito Então, é o provavelmente. que nós temos Uhum. discutido a nível de partido. Uma questão que eu acho que é legal você traduzir para a gente. Quem que é a Hannah, o meu querido Chicão? E digo isso em que sentido? Claro que nós conhecemos a Hannah de vista, entrevistei ela na cavalgada agora, inclusive, muito solista, sempre muito educada, né? Para quem conhece de nome, mas você conhece do dia a dia, do relacionamento mais próximo. Quem que é a Hannah, nossa vice-governadora do estado? E possível, muito possivelmente, muito provavelmente vai ser candidata a governadora do nosso estado do Pará no ano que vem. Quem é a Hannah? Diego, a Hanna, ela começou a carreira dela como uma técnica da Secretaria da Fazenda. Ela é uma pessoa concursada da Secretaria da Fazenda. E quando o Helder virou prefeito do município de Ananindeua em 2005, eu fui o vice do Helder naquele momento. E nós procurávamos, na montagem de equipe, alguns nomes que nos desse condições de fazer uma boa administração em Uhum. Ananindeua. E aí surgiu o nome da Hanna, que nós passamos a conhecê-la naquele momento, e foi uma pessoa eficiente, com a sua capacidade técnica, uma gestora que desde daquele período acompanhou o Helder em todas as etapas que o Helder foi, não foi para o ministério porque tinha filho aqui e o filho estava ainda numa idade de adolescente, Sim, então ela sim, sim. precisava ficar para ajudar na formação do filho, mas cumpriu os papéis de organizar programas de governo, quando o Helder foi candidato em 2014, 2018. Então, foi uma pessoa sempre muito leal, né, ao projeto nosso do MDB. Uhum. E em 2022, o Helder, né, com a minha ida também para ser novamente deputado estadual, nós analisamos o nome da Hanna e o governador
naquele momento, achou que era uma valorização da mulher, uma valorização também da técnica, e convidou a Hannah para ser governador. No primeiro momento, a Hannah ficou um pouco assustada, porque Uhum. não era, ela nunca tinha se voltado, né, para uma carreira política, né? Sim, Então perfeito. ela achou aquilo um pouco difícil, se era aquele caminho era o correto, se não era, e nós achamos que era o correto. E a Uhum. Hannah tem uma qualidade que eu considero importante no jogo político. Ela é extremamente verdadeira. Ela não é uma pessoa de ficar fazendo rodeios para dizer aquilo que pensa, ela não é uma pessoa para criar subterfúgio, para esconder a verdade. Uhum. Então, ela é uma pessoa que eu reputo que o meio político Que precise, legal. né? Sim, Então, sim, ela hoje tem se dedicado à parte política, tem dividido um pouco o tempo dela também com a parte administrativa. sim, Ela é sim. coordenadora hoje desses grandes projetos, como Creche pelo Pará, né, como essa questão da COP, coordenadora da COP. Então, ela fica muito ainda dividida, né, em fazer uma agenda política e, ao Uhum. mesmo tempo, dar resposta de uma agenda técnica. Então, a Hannah é essa pessoa que eu acabei de contar, de fazer essa história. É uma pessoa leal, uma pessoa competente. Eu tenho certeza que o Estado do Pará vai se orgulhar muito da Hannah, porque é uma mulher que tem um passado limpo, é uma mulher que tem uma vida tranquila, uma vida familiar estável. Então, é uma pessoa do bem, Sim, né, que eu acho que a sim. população do estado do Pará vai ganhar muito com uma futura candidatura da Hannah ao governo do estado. Tá aí, bacana. Perguntei, ô Torrinho, perguntei para a pessoa certa, né? Para Foi apresentar a Hannah. Conhece ela desde o início ali, Isso. realmente, né? Tem do o início da história, né? conhecimento profundo sobre o assunto. Esse é um ponto importante para a gente tratar. Você acha que o teu bom desempenho como deputado, Torrinho, tem muito a ver com esses bons relacionamentos com o governador Helder, com a vice-governadora Hannah, com o presidente da Assembleia, que é o Chicão, com vários outros colegas de parlamento? É fundamental esse bom relacionamento? Eu tenho um bom relacionamento com todos, Diego. Eu tenho essa facilidade de chegar em um lugar e adquirir uma amizade Uhum. e permanecer com essa amizade. Quando eu cheguei lá, cheguei meio mocoronga lá na Assembleia Legislativa. É, Quando eu fui a primeira vez na tribuna, eu tremi igual vara verde. Mas o professor aqui, ó, o professor, sempre a gente Sim, conversando, sim, pegando, sim. recebendo conselho dele, ele é uma pessoa que me recebeu muito bem, me Que recebeu de braços bacana. abertos. Eu devo essa gratidão ao deputado presidente Chicão, meu amigo, Uhum, e ao governador Helder também, que deu todo o suporte. Eu, como estreante na política, nunca tinha exercido nenhum cargo político. uhum. Fui muito bem recebido pelo governo do estado, um governo que tem sido parceiro, acho que diferente eu acho que nos últimos 30 anos nós não tivemos um governador tão presente, tão trabalhador como o nosso governador Helder. Helder em todo município, do menor ao maior, o Helder está presente. Verdade. Agora mesmo, mês passado, esteve aqui no município pequeno, que é Banac, mas Uhum. esteve aqui inaugurando, dando essa atenção aos munícipes de cidades pequenas também. Eu sempre sou de uma cidade de como é São Félix do Xingu, todos aqui sabem, quase todos sabem que eu sou de lá, e o governador Helder, os anteriores nunca tiveram presente. Eu acho que um governador que foi governador aí durante 3 mandatos, só foi uma vez nos 3 mandatos, em 12 anos de Em mandato. 12 Uma, anos. duas, a não ser que foi, mas passar direto para pescar, no município, mas para fazer Uma ilha assim, uma alguma ilha para coisa assim do passear. Então, o tipo. governador Helder chegou logo implementando a regulação fundiária, incentivando com muitas obras, ponte sobre o Rio Fresco, batalhão da Polícia Militar, dando suporte, Corpo de Bombeiro, Verdade, enfim, verdade. levou muitos Rodoviária. investimentos rodoviários, várias Isso. coisas que Uhum, nos orgulham hoje de estar falando, de uhum. ser parceiro, ser amigo, ser do grupo do governador Helder. Isso aí é o início da minha trajetória como político. Eu tive muita sorte, tive bastante sorte, acho que Deus me colocou no momento certo, de ter ao lado um governador simpático, um governador trabalhador, um governador que dá oportunidade ao grupo político, e também ter um presidente também ao lado também
me aconselhou o tempo todo e eu tô virando craque na política. Eu tô indo. Pronto, tá fera já, né, Chicão? Tá fera já. Que bacana. Tá falando bem demais, na verdade, né? Fala bem, eu tô Tá rindo. falando bem demais. O Torrinho tá afinado demais. Eu quero desde já agradecer a participação de vocês aqui comigo. Realmente o Helder é um negócio de tirar o chapéu. Aqui em Redenção nós estamos no sexto mês do ano. Praticamente cinco, porque hoje é dia Início de 6 junho, ainda, né? Em 5 meses ele veio aqui 4 vezes. quase uma vez por mês. Em 5 meses do René ele veio 4 vezes. Não é comum. Amanhã ele já pousa aqui para ir para Conceição do Amanhã ele Araguaia. já vem de novo, ele já está aqui de novo, de certa forma. E a gente fez uma reportagem com ele, postamos, e o pessoal comentando. Será se vai mudar para cá mesmo? O pessoal comentando assim. Ele gostou daqui, não sei o quê, porque realmente é uma presença incomum, né? Redenção é muito agradável. Realmente um abraço para o Helder, que eu já tive a oportunidade de fazer um podcast com ele na Expo há alguns anos atrás, e ele foi extremamente preparado, né, Chicão, para responder qualquer tipo de pergunta. Uma pergunta que eu não fiz para vocês ainda, eu gostaria de fazer para os dois. Começando por você, Torrinho, com relação a rodovias e infraestrutura. A última pergunta do podcast. Como que você visualiza essa questão aqui para a nossa regionalidade? Afinal, temos um escoamento de produção, né, vinda do Mato Grosso, do Tocantins, Maranhão. É um fluxo de caminhões absurdo, não tem estrada que dê conta também, né? Como é que você vê para um futuro, né, coisa de 5, 10 anos, essa infraestrutura da região? Como é que nós vamos fazer para que a região tenha suporte? Suporte esse fluxo que tende a aumentar porque a região nossa ainda tem espaço para desenvolvimento de área, né, tanto do plantio de soja quanto também ali da questão da criação de gado. Como é que você visualiza isso, Torrinho? Eu acho que o inverno amazônico, Diego, Chicão, é um problema que sempre, todo ano nós atravessamos esse problema. As nossas estradas estaduais, as federais, Uhum, sim. ela não suporta além de ser um tráfego muito intenso, também nós precisamos também fiscalizar com balanças eletrônicas para Perfeito. limitar o peso para transportar as carretas, transportar com peso Adequado, né? adequado, que Uhum. é permitido pela lei. Mas o governador Helder, eu tive até, eu mandei algumas mensagens já sobre a recuperação dessas estradas aí a população também precisa de Sim, trafegar a velocidade sim. bem, e eu acho que é uma coisa que o Helder tem também focado muito nisso aí. E também a gente precisa também, Chicão, foi uma boa, eu acho que eu sou de acordo, Diego, de privatizar essas estradas e também estadualizar outras estradas para Uhum. que os municípios não têm condições, muitas vezes, de recuperar vicinais, Chicão. Eu acho que privatizando algumas, como já aconteceu já aqui no nosso estado, e outros estados a gente tem uma experiência também muito positiva, Com e certeza. também estadualizando outras, dando a oportunidade, o direito de vir, porque muitas vezes Perfeito. o município não tem condições, não tem o suporte financeiro para bancar uma estrada de qualidade, fazer pontes Tem outras de prioridades, urgências claro, tem outras maiores? prioridades. Claro, Hoje os municípios claro. hoje vivem com sofrimento aí, com Um limite muito essa grande ali. a folha que vem se acumulando nos municípios. E a renda também, um Uhum. município que não tem a receita própria, ele não consegue fazer um investimento para que estruturante nas malhas viárias do seu município. Isso aí o governador, eu tenho certeza que ele está vendo, está nos planos dele de já entrar com a recuperação agora, pelo menos nas PAs, nossas estradas estaduais. O governo federal não posso falar sobre Sim, isso, perfeito. porque eu não tenho contato Mas eu com. concordo com você. A solução da privatização, por exemplo, da BR-155 que liga Redenção a Isso. Marabá, eu acho que é uma solução A, a inteligentíssima. solução, eu acho, Inteligentíssima. no meu pensamento, assim,
imaginação que seria que ia revolucionar o nosso Solucionar o estado, problema, né? ia revolucionar em termos de infraestrutura Sim, sim. para o estado e os municípios, Uhum. seria isso aí, porque com tanta hoje que são estradas que não são estadualizadas, como um exemplo que eu sempre defendi, Chicão, o estado, o Helder levou uma estrada para fazer uma integração São Félix, cidade de São Félix do Xingu a Taboca, uma integração e o governador é muito visionário. São Taboca, Nereu, ali em São Félix do Xingu, Uhum. tem Uhum. em torno de 30 mil habitantes, mais ou É uma menos. cidade, né? São cidades que São estão cidades dentro de uma dentro de cidade, uma é cidade. E verdade. o governador fez essa integração com essa ponte, que é muito importante. Isso é um exemplo, só que eu estou dando um exemplo que eu vivenciei lá. O Uhum. Chicão fez parte também da Uhum. inauguração, faz parte dessa história. O governador esteve lá em julho passado e simplesmente ligou um município ao mesmo município. Aquela estrada vicinal que passa pelo Nereu, pela Taboca, que vai até o Rio Xingu novamente, chamado Porto Estrela, que tem um potencial turístico imenso. Uhum. Isso aí fez com que a gente sonhasse. Eu fiz até uma moção solicitando, propondo para que o Estado, já que ligou aquela ponte, integrou a uma região tão povoada, vários distritos, que fizesse uma estadualização ali, concretizasse a estadualização daquela vicinal, que são Uhum. 100 km, para explorar o potencial turístico que tem o Rio Xingu, lá depois da Taboca, lá no Porto Estrela. Isso é Que de grande bacana. importância e Sensacional. eu ainda quero é, é, ver esse sonho ser realizado, esse meu sonho de São Félix do Xingu, ter essa estrada ali, aquela vicinal estadualizada, Chicão, para que a população que vive lá tenha pelo menos uma dignidade de viajar numa estrada boa. Maravilha. Chicão, esse assunto de infraestrutura, eu queria saber de te ouvir sobre isso também. Eu tive a oportunidade, Diego, de ser secretário de Transporte do Estado em 2011. Você Eu conhece conheço um bastante. pouco Sim. dessa realidade da malha viária do Estado, né? E eu me lembro que a BR-155, Uhum. ela era do Estado. Exato. E o Exato. Estado fez uma briga para Uhum. federalizar porque achava que Que ficaria ia melhor, resolver que o ia negócio, resolver o né? problema. E, Mas, e não resolveu, não, né? não. Nós sabemos que não É. resolveu. Então, eu sou também adepto da ideia da privatização. O Estado não tem condições de manter uma malha viária em condições, sabe, de trafegabilidade, de escoamento de produção, em perfeitas condições, sozinho. Não Uhum. tem, é um custo muito alto. Eu me lembro que quando eu estava secretário, a alça viária, são 69 Conheço. quilômetros, Sim, ela sim. estava acabada. E aí, na época, o governo me chamou e falou: Olha, eu queria que você resolvesse o problema da alça que ninguém aguenta mais. Uhum. E aí me fizeram um planejamento para que a gente fizesse um tapa-buraco. Né? O tapa-buraco, para você ter ideia, naquela época dava 18 a 20 milhões de reais só o Só o tapa-buraco tapa-buraco. para você sair tapando buraco. E eu fui com o governador, que era o Jatene na época, e disse para ele: Governador, eu não tenho condições de gastar 20 milhões neste inverno para no próximo ano eu gastar mais 20 milhões, porque não vai resolver o problema. Sim, perfeito. Aí ele falou: e Sim. qual é a solução? Aí eu falei: os técnicos estão dizendo que a solução é nós refazermos toda a estrutura da alça viária. Ah, mas esse valor vai ficar caro. Aí eu falei: claro que vai ficar mais caro, Uhum. mas é um trabalho definitivo. E Diego, nós fizemos isso, a obra foi para 86 milhões, Uhum. mas desde essa época que a alça Sim. viária Intacta, funciona. né? Tá lá. Exatamente. Sim, sim. Houve trechos da alça que a profundidade de repactuação dava quase 6 metros de profundidade. Uau. Para você ter uma ideia. Impressionante, Então, a nossa impressionante. malha viária do Estado, eu estou dando o exemplo da alça viária, porque é um exemplo que eu participei, mas em outras regiões também é muito parecido. E ali passavam, e passam ainda hoje, carretas de trem, né, da Vale, de vários lugares do nosso estado,
com pesos absurdos, Uhum. que esse piso não aguenta. Sim. Então, você fazia, na época, um nível, né, um asfalto de 5, 6 centímetros. Uhum. Passamos a fazer de 10 a 12 centímetros para Para aguentar este suportar peso. esse peso. E aí ficou acordado, depois eu saí do governo, o MDB rompeu com o PSDB, mas ficou acordado de colocarmos balança, de termos um monitoramento Fiscalização. dessas carretas. Então, a minha sugestão é, primeiro momento que o Estado tem que pensar é em privatização nos trechos que tenham rentabilidade para privatização. Uhum. Você anda em alguns trechos de rodovia no nosso estado que não tem acostamento, são cheios de buraco. Se você furar um pneu, você não tem socorro. Então, Absolutamente. é um absurdo. É. Você anda. Só um país da Europa que as autoestradas não têm ainda pedágio, mas que já se começa a estudar pedágio, que é a Alemanha. Os outros países na Europa, todos têm Todos pedágio. E você anda em rodovias maravilhosos. maravilhosas, Sim, né? Com sim. segurança, com apoio médico, com apoio de telefone, sabe? Tudo o que o povo quer, na minha avaliação, Diego, é a segurança da qualidade do bom serviço público. Se ele vai pagar por isso, acho que é uma questão também de educação, Hum. né? Daqui a pouco. Mas você sabendo que você paga e recebe um serviço de qualidade, muita gente não vai criar problema, não vai se importar. Porque hoje muita gente morre nas nossas estradas porque não tem uma ultrapassagem, não tem uma sinalização, sabe? E você não tem uma via de ida, uma via de volta, Sim, né? Se sim. algum furar um pneu e não tiver como controlar um carro, você se acidenta, É verdade. né? Então, eu também sou favorável à ideia da privatização. Agora, eu quero fazer um registro que eu considero fundamental. Acho que neste governo, o governador Helder tem sido, além de presente, muito preocupado com a questão das nossas rodovias. Eu tenho visto o governador inaugurar vários trechos de rodovias novas nesse estado, como foi a Transcarajás, a Transuruará, né? São rodovias que hoje deram dignidade, uma vida nova para essa Com população certeza, com que certeza. depende dessa produção. Agora, a malha viária do estado, ela é muito grande. E quando a gente fala de vicinal, é maior ainda, né? Não temos condições, o Estado não tem condições de absorver, se não for um trecho que tem uma alta produção agrícola, uma alta produção do agro, né, que o Estado possa absorver para fomentar essa economia. Fora disso, o governo, na minha avaliação, não tem condições também de assumir, né? Eu escuto muitas pessoas falarem: temos que estadualizar a vicinal tal. Eu digo, coitado, isso tem proposta todo dia de estadualizar vicinal, mas o Estado não comporta. E acho que, em matéria de infraestrutura, o governo avançou muito. Agora, claro que nós somos um Estado Claro. ainda com muita deficiência em infraestrutura. Nós aprovamos, só para encerrar minha fala, Diego, nesse tema, nós aprovamos há pouco tempo na Assembleia um empréstimo para o Estado em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. E isso é só para infraestrutura. Só para infraestrutura. Então, são dinheiros que estão vindo, claro que o Estado vai Sim, pagar, sim. mas que com certeza é voltado para o agro, é voltado para a nossa Foi produção. recente a A aprovação? aprovação tem um mês e Ou meio. seja, ainda esse impacto desse investimento surgirá Surgirá em breve, em acho que no breve, sim. segundo semestre Uhum. esses empréstimos estão viabilizados. Então, são coisas que o governador Helder tem se preocupado, tem investido, tem ido nas regiões, tem se comprometido, e eu tenho certeza que devagar a gente muda essa realidade. Maravilha. Te agradecer pela presença aqui comigo. Obrigado. Eu quero te Prazer ter agradecer. você aqui. Deixa eu só fazer um elogio Claro, ao Torrinho, né? claro, Daqui a pouco perfeito, ele vai claro. sair daqui e vai dizer, poxa, nós fomos lá, foi bom, mas eu queria fazer esse registro Claro, de claro. público. O Torrinho está no seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado e tem sido, além de ser um companheiro de partido, mas eu quero aqui reproduzir a importância do mandato dele para a região. É importante que a região possa ver os seus legítimos representantes. O Torrinho não tem sido uma voz só do agro,
muita gente acha que o Uhum. Torrinho é fazendeiro, mexe com agro, se preocupa só com agro. O Torrinho tem sido uma voz de todos os interesses da região. E ele falou muito bem quando ele disse que foi em Brasília com o governador para tratar daquela questão do INCRA, o INCRA, Ingrid né? Funai. O INCRA e IBAMA. FUNAI, IBAMA, FUNAI e IBAMA, sobre a medição das terras indígenas, que deu aqueles problemas, afetou inclusive municípios, né? Não só a área agrícola, mas até a cidade de alguns municípios estavam sendo afetados Sim, por essas sim. decisões. Ele foi uma voz muito ativa para que o governador também encampasse aquela briga. É bom fazer esse registro aqui para que as pessoas saibam da importância do mandato do Torrinho nessa região. Nós fomos para Brasília junto, tivemos audiência com a ministra Gleisi, ela foi correta conosco, marcando data, dizendo o que o governo iria fazer, Uhum. fez. Estamos ainda avançando no tema para que a gente possa criar o conselho. Já foi criado o conselho com a participação do Estado, né? Isso, o Bruno que está O representando lá. Bruno foi indicado para que essas medidas não venham de cima para baixo e o Estado seja surpreendido com essas decisões. Eles aceitaram que fosse sugerido um Sim, membro do Estado e foi o Bruno do Interpa que ficou. Então, eu queria fazer esse registro porque eu acho maravilha. que é justo, Verdade. né? A gente tem que valorizar as pessoas que trabalham, a gente tem que valorizar as pessoas comprometidas, as pessoas que são sérias, que são corretas. O deputado Torrinho tem feito o mandato todo dele voltado para o interesse da população. Tem vivido anos de doação, né, Isso. Chicão? Parou tudo, né, Torrinho, para se doar à política e fazer a boa política, fazer a diferença na vida do povo. Obrigado, Torrinho, pela sua presença conosco. Você é um amigo querido, né? E estamos junto aí no processo. Eu quero te entrevistar muito daqui até o ano que vem e vamos caminhar. Prazer aqui sempre estar aqui, Diego. Aqui a gente batendo esse papo, a população aqui da região tendo ciência do que nós estamos fazendo, prestando esse serviço para a região, para o estado do Pará, lá em Belém, igual você mencionou, que eu praticamente larguei meus negócios, fico com pessoas, claro, pessoas de confiança, e a gente sempre se fala duas, três vezes ao dia para as coisas também serem, não Claro, pode ficar também claro. abandonado, mas Mas a presença mesmo, exato, né? a presença em si faz uma diferença muito Com grande. certeza. Mas quando eu tive essa oportunidade de representar, primeiro era a minha região, depois o meu estado, que deu toda a oportunidade para mim ser quem sou hoje. Eu não poderia deixar de forma alguma de Claro, estar bem, claro. representar bem a altura do Se que doar, né, a altura do que a Torrinho? população espera de mim. Claro. Isso aí tem rendido muitos elogios, tem rendido bastante satisfação da população. E eu que agradeço de estar tendo essa oportunidade aí agora, igual eu volto a frisar, de ter pessoas que me acolheram muito bem na Assembleia Legislativa e de ter um governador que tem dado esse suporte para mim, porque eu sempre tenho conversado com pessoas mais experientes e sempre falavam, olha, os governadores, antes desse governo Helder, quem era oposição e quem era situação, ele não fazia, não dava tanta atenção. Hum. Os deputados reclamavam bastante, mas agora pô, o Helder praticamente uniu a classe política do nosso Estado, é uma pessoa que tem uma habilidade imensa de dialogar com todos. E você vê que a Assembleia Legislativa hoje praticamente é unânime, graças ao diálogo que tem. O governo tem dado assistência e prestigiado os parlamentares. Agradeço muito e espero que a gente tenha outra oportunidade, porque eu acho que se acaba o ciclo o próximo ano e inicia outro, e a gente com mais experiência, a gente tem muito mais para oferecer para a população, é Com muito mais certeza. trabalho que a gente tem para poder representar o nosso Estado lá na Assembleia Legislativa. Agradecer esses dois Ó, amigos aqui e dizer que estou muito honrado com a presença de vocês, Chicão, querido. Obrigado. Prazer. Vou a Belém, quero te entrevistar lá no seu gabinete.
Nós temos um estúdio na Assembleia Então que nós tá aí. Então eu montamos. vou fazer no Eu, Adriano. estúdio. Ó, que chique, não Essa é? semana eu tive a oportunidade Que de legal. receber o Canal Rural, né? Perfeito, No sim, estúdio da sim. Assembleia. Eles vieram do Rio Grande do Sul Uau, fazer a gravação lá que no nosso legal, estúdio. Então foi uma que honra muito legal. grande. E vai me receber lá no estúdio Claro, também. claro, Pronto, claro. combinado. Torrinho, obrigado, irmão. Tamo junto. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela audiência, o carinho. E olha, aqui a gente traz sempre personalidades que estão inovando cada um na sua área de atuação. Até o próximo episódio.